Eu falei no bloco anterior, eu falei da importância da jurisprudência e dei alguns exemplos. Lembra que eu tinha dito que a gente vai passear sempre que necessário por outros temas para além do direito do consumidor? Eu acho que talvez seja a hora de fazer um desses passeios para lembrar alguns pontos acerca da responsabilidade civil do Estado, um tema super importante. Aliás, que é uma responsabilidade sem culpa, né? Objetiva, igual a de direito do consumidor, não é verdade? Digamos então, se o delegado da Polícia Federal, cumprindo o mandado de prisão, de busca e apreensão, era para entrar na casa 15, entra na casa 14 e pega bens, leva computador, os vizinhos vendo, entendeu? Para a vítima desse dano, desse erro, que não era a casa destinatária da busca e apreensão, ser indenizada, não precisará provar a culpa do delegado, não. A negligência, a imperícia, a imprudência, não. Basta provar o dano e o nexo causal, tá? A mesma coisa nas relações de consumo. Se você compra uma geladeira, um celular, ele explode no seu rosto por um defeito, basta provar o meu rosto queimado e o nexo causal com o produto. Não tem que provar a culpa de ninguém, não. Tá? Aliás, o mesmo vale em relação ao Estado para as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Essa, aliás, foi uma inovação da Constituição. Uma inovação da Constituição de 88, do artigo 37, parágrafo 6º. Fala o quê? Que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, também respondem sem culpa, objetivamente. Então, digamos, você está no metrô, o metrô dá uma freada brusca, você é jogada para frente, quebra o braço, você não vai ter que provar a culpa, negligência, imperícia, imprudência de ninguém, não. Vai provar o dano e o nexo causal, fica muito mais fácil a sua vida. Então, uma pergunta para você. Essa responsabilidade do Estado, sem culpa, ela começou quando no Brasil? Ela vem desde quando? Quer dizer, o Estado responde pelos danos que seus agentes causarem a qualquer brasileiro, aos cidadãos, sem culpa. Começou quando? Você sabe? Gente, isso já faz parte, há muitas décadas, já faz parte da nossa tradição constitucional. Começou com a Constituição de 46, gente. 46, tá? E como eu disse, vale também agora, mais de 30 anos, para as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. E vale também para os 3 níveis federativos. Vale para a União, Estados e municípios. E vale também, você sabia, vale para os 3 poderes. Vale para os 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Tá? Aliás, o Supremo, no julgado do ministro Celso de Mello, faz muito tempo, ele já falou, abre aspas, o Estado responde pelo desempenho inconstitucional da função de legislar. Repito, o Estado responde pelo desempenho inconstitucional da função de legislar. É o RE 153464, recurso extraordinário 153464, né? Não só por atos judiciais também, erros judiciários terríveis, como o caso que eu posso contar em outra aula, que eu sempre cito, do Marcos Mariano da Silva, né? O sujeito ficou preso por engano uma eternidade. Absurdos, né? E falar desses casos, né, gente?
Esse caso agora nos Estados Unidos, dos policiais que mataram esse rapaz, sinceramente, eu não sei para onde o mundo vai não, viu? O que é que os caras como esse, o que é que eles estão fazendo aqui entre nós não? Eu vou depois fazer uma gravação em outro projeto, não nesse, só para tentar comentar certas notícias, vai chamar Direito Notícia. Eu vou pegar uma notícia importante, como essa, e vou trazer os aspectos que me parecem relevantes relativos ao direito em relação à notícia. Não ficou ruim, mas você entendeu. Tá, gente? Então, por que eu trouxe a questão aqui do Estado agora? Pelo seguinte, gente. Olha que interessante, não sei se você sabe disso. O STJ, ele tem colocado há muito tempo já, nas emendas dos seus acórdãos, a seguinte frase: o Estado responde sem culpa nas ações, quando ele age, mas nas omissões ele responde com culpa. Nas omissões a responsabilidade seria subjetiva. Então os alunos liam isso, repetiam e tal, aquela coisa lá do ministro de propaganda de Hitler, né? Uma mentira dita várias vezes vira verdade. Não vira, né? Mas às vezes se difunde, né? Enfim. Mas, claro, não estou comparando as coisas em absoluto. Estou só dizendo que não é assim, gente. Não era assim. Essa afirmação do STJ estava errada. E pior, ele muitas vezes repetia em várias emendas que isso era pacífico. Não é. Não é, tá? Nunca foi, aliás. Assim, eu me bati por isso já há muito tempo. Mas o que eu penso não importa. Importa que o Supremo não pense assim. O Supremo não pensa assim. Né? Você pode encontrar vários julgados no Supremo e ministros que lá estão hoje, ministros já aposentados, julgados antigos e recentes, muito recentes, aliás, e todos eles reafirmam que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, seja nas ações, seja nas omissões. Tá? Então a questão deve ser analisada à luz do nexo causal e não à luz da culpa. Tá? Tem vários julgados aqui, mas eu não vou entrar muito não, porque foge muito do que eu queria de consumidor. Tem um clássico caso, o ministro Celso de Mello, muito citado, numa escola pública, no intervalo, uma criancinha com a caneta furou o olho da outra, uma criança ficou cega de um olho, sabe? E o ministro Celso de Mello, nesse julgado supremo, sempre citado esse julgado, porque é muito bem fundamentado, é explícito ao dizer que o Estado responde sem culpa nas ações ou omissões. Por exemplo, morte de preso por companheiro de cela. Nesse caso, não foi o policial que matou, como foi no caso dos Estados Unidos agora esses dias, teratológico, covarde. Não foi. Foi outro preso, foi uma omissão estatal. O Estado responde sem culpa, tá? O Estado responde sem culpa. Mesmo porque nesse caso caberia o Estado zelar pela integridade físico-moral do preso e nós sabemos que passa muito longe disso, né? Então é isso, gente. Aliás, não só a jurisprudência do Supremo, a própria legislação. Abra aí, por exemplo, o Código de Trânsito. Abra o Código de Trânsito, artigo 1º, parágrafo 3º. Artigo 1º, parágrafo 3º. É explícito ao dizer que os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito respondem objetivamente, isto é, sem culpa, por ações e por omissões, né? Por ações ou omissões. Por que eu abri esse longo parênteses nesse curso de consumidor? Porque eu percebi, recentemente, eu queria trazer essa novidade para vocês, já que na aula anterior eu falei das novidades, em como as coisas mudam dinamicamente no CDC, isso mudou também
na responsabilidade civil do Estado. Está mudando, está mudando. Agora, no passado, em 2022, no sentido que eu sempre briguei e defendi nos meus livros há mais de 15 anos, o STJ finalmente está começando a admitir que o Estado responde sem culpa, objetivamente, também nas omissões. Finalmente. Aqui, ó. RESP 1708325. 1708325. Abre aspas. O STJ, alinhando-se ao entendimento do Supremo, firmou a compreensão de que o poder público, inclusive nos atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada precariedade, vício no serviço decorrente da falha do dever legal específico de agir. Só que não é julgado isolado não, gente. Já começavam a aparecer nos últimos anos brechas no castelo teórico dessa visão criticável. Olha, eu tenho mais dois lá do STJ para mostrar para vocês. Um pouco antes, houve o RESP 1236863, 1236863, afirmando que o dualismo do STJ não se aplica a determinadas áreas. Que dualismo? O que ele sempre repetiu, que a responsabilidade civil do Estado era objetiva nas ações e subjetiva com culpa nas omissões. Nesse julgado ele fala que na saúde pública não. Onde o Estado tem um dever de agir maior, de eficiência maior, já é objetiva nas ações e nas omissões. Claro que é, tá? Claro que é. Em último caso, cadê o número? Vamos ver se eu acho. RESP 18669. Só um segundo, gente, fiz uma bobagem aqui. 1869046. 1869046. Esse caso é interessante. Olha que interessante. Você vê que às vezes ele tenta forçar a barra para... o Estado, aqui o STJ responsabilizou civilmente o Estado pela morte de um advogado. Ele foi atingido por um tiro dentro do fórum. O tiro foi disparado por um réu num processo criminal e o detector de metais do fórum estava com defeito. Tá? E o STJ responsabilizou o Estado, dizendo que houve sim nexo causal apto a responsabilizar o Estado, responsabilizar o poder público por isso, sabe? Aí aqui ele falou, na regra o Estado responde sem culpa nas ações e com culpa nas omissões. Contudo, em situações excepcionais, entendeu? Ele até aplicou a teoria do risco, prevista no Código Civil, no artigo 927, parágrafo único, para responsabilizar o Estado sem culpa nas omissões. Percebe? Então, cada vez mais o STJ vai dando o braço a torcer, e é isso mesmo, tá? Porque os deveres de agir do Estado hoje são cada vez mais coloridos, mais fortes, mais intensos. Meu tempo acabou e eu fico por aqui. Te espero na próxima aula. Espero não ter corrido muito.